O que é o dia da expiação? Pode perguntar-se o dia de quê? Estas podem ser palavras que soam estranhas aos vossos ouvidos. Talvez nunca tenha ouvido falar do dia da expiação. E, no entanto, vamos descobrir que o dia da expiação tem grande importância para cada um de nós. O dia da expiação é um dos 7 dias de festa anuais descritos na Bíblia. É mais comumente associado aos judeus, que lhe chamam Yom Kippur. Mas, acredite-se ou não, o dia da expiação tem um significado profundo para os cristãos de hoje. Então, o que é o dia da expiação? Será que os cristãos do primeiro século o observavam? E qual é o seu significado para a sua vida atual? O Novo Testamento está cheio de surpresas. Poderá ficar chocado ao saber que ele ensina os dias de festa bíblicos. O mal-entendido comum é que, de alguma forma, Jesus e os cristãos do Novo Testamento eliminaram esses dias santos e substituíram-nos por feriados como o Natal e a Páscoa. Mas se olharmos de fato para o que a Bíblia diz, não encontramos nada disso. Pelo contrário, o Novo Testamento registra que os discípulos de Cristo guardavam os dias sagrados bíblicos. Um exemplo é o dia de Pentecostes, registrado em Atos 2 e versículo 1. Outro exemplo é a Páscoa e os dias dos pães ázimos. Falando destes dias de festa, o apóstolo Paulo escreveu esta simples mas profunda instrução em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 8. Guardemos a festa. Mas também há outras menções aos dias santos no Novo Testamento. Uma delas diz respeito a uma viagem de Paulo quando estava a ser transportado para Roma como prisioneiro. Encontramo-la em Atos 27 e no versículo 9. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já tinha passado, Paulo os advertia, dizendo: Homens, vejo que esta viagem há de acabar em desastre e grande perda, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Aconteceu exatamente o que Paulo disse. Eles escaparam por pouco com vida. Mas reparem na formulação curiosa que Paulo usou em relação ao momento daquela viagem. Navegar era agora perigoso porque o jejum já tinha terminado. Muitos comentaristas apontam que o jejum está se referindo ao dia da expiação. É até especificamente nomeado dessa forma no mesmo versículo da Nova Versão Internacional. Atos 27, versículo 9. A navegação já tinha se tornado perigosa porque agora era depois do dia da expiação. O dia da expiação era um dos dias sagrados descritos no Antigo Testamento que ocorria no final de setembro ou início de outubro. O contexto do versículo mostra que não era seguro iniciar uma viagem depois dessa altura da estação, pois nessa altura do ano podiam surgir rapidamente tempestades no mar Mediterrâneo. Mas pergunte a si mesmo, por que é que Lucas usaria o dia da expiação como marcador de tempo? Lucas, o escritor do livro dos Atos, era também um gentil convertido que escrevia para um público predominantemente gentil. O dia da expiação não teria sentido como marcador de tempo, a não ser que os cristãos gentios o estivessem a guardar. Mas não é só isso. O acontecimento sobre o qual Lucas estava a escrever ocorreu décadas depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Como é que sabemos isto? De acordo com o Manual Bíblico de Unger, Pórcios Festus foi procurador em 60-62 d.C. Este facto é um marco temporal crucial. Pouco antes da viagem de Paulo a Roma, ele foi interrogado pelo governante romano, Pórcios Festus, que governou entre 60 e 62 d.C. Assim, podemos facilmente dizer que Lucas se referiu ao dia da expiação 30 anos após a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Não deveríamos ficar indecisos? Se calhar, tal como eles guardavam o Pentecostes, a Páscoa e os dias dos pães ázimos, os cristãos do Novo Testamento também estavam a guardar o dia da expiação. Vamos abordar outra questão. Por que é que o dia da expiação era chamado de jejum? Bem, é porque foi isso que os servos de Deus foram ordenados a fazer nesse dia. Eles jejuavam. Mas o que é o jejum? Jejuar é ficar sem comida e sem água durante um determinado período de tempo. Neste caso, um dia inteiro. Atualmente, as pessoas estão familiarizadas com o jejum por outras razões. O jejum ocasional ou intermitente, por exemplo, tem muitos benefícios para a saúde. Por vezes, ouvimos falar de um prisioneiro político ou de um ativista que faz um jejum prolongado ou uma greve de fome, mas não é disso que estamos a falar.
O dia da expiação diz respeito ao jejum não como protesto político ou por razões de saúde. Trata-se de um jejum espiritual. Trata-se de ficar sem comida ou água durante um período de tempo limitado como uma oportunidade para se humilhar, procurar Deus e aproximar-se dele. Para um exemplo do que é o jejum, vamos ao livro de Ester. Este livro do Antigo Testamento conta como a rainha Ester e os judeus jejuaram quando a sua nação estava em perigo mortal. Observe em Ester 4 e o versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas criadas também jejuaremos. Agora, antes de prosseguir, deixe-me apenas dizer que se está a pensar em jejuar e se tem uma saúde fraca, fale com o seu médico. O jejum pode ser um pouco mais difícil se estiveres a tomar medicamentos ou se tiveres certas condições médicas ou se nunca o tiveres feito antes. Temos mais pormenores sobre este dia santo, o dia da expiação, em Levítico 23, versículo 27. Vamos ler a descrição desse dia santo. O 10º dia deste 7º mês será o dia da expiação. Será para vós uma santa convocação. Afligireis as vossas almas. Afligir as vossas almas é apenas uma expressão inglesa antiga que significa jejum. Como já foi dito, ficar sem comida e sem água durante um determinado período de tempo. Continua. Nesse mesmo dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, para fazerdes expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Será para vós um sábado de descanso solene, e afligireis as vossas almas. Então, juntando tudo, o dia da expiação tinha lugar no 7º mês, no final de setembro ou início de outubro. Era uma santa convocação, um dia em que havia um culto especial de adoração. Era também um dia em que era ordenado que eles não trabalhassem, assim como no sábado semanal. E eles afligiam suas almas ou jejuavam nesse dia. Mas isto não era só para os judeus. De fato, em Levítico 23:2, Deus diz especificamente que estes dias sagrados são as festas do Senhor. Estas são as minhas festas. São as festas de Deus, não apenas para os israelitas. Portanto, esse dia e essa observância eram importantes também para os cristãos do Novo Testamento. Mas por que o dia da expiação teria sido importante para os cristãos do Novo Testamento? Mais uma vez, isto pode surpreender-vos. É que o dia da expiação tem uma ligação direta com o perdão dos pecados e a salvação através de Jesus Cristo. Deixe-me explicar. A palavra expiação na Bíblia vem da palavra hebraica kippur. A palavra hebraica kippur significa simplesmente expiação, ou o ato de remover a culpa de um ato errado. Significa perdoar o pecado. A raiz da palavra kippur, kafar, significa cobrir. Por outras palavras, o dia da expiação é um dia de remoção da culpa e de cobertura do pecado. Isto soa-lhe familiar? Como cristãos, compreendemos este conceito. É de suprema importância para nós que Jesus Cristo, através da sua morte, tenha coberto os nossos pecados, porque todos nós pecamos. Nós lemos sobre isso nos escritos de Paulo em Romanos capítulo 3 e versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que tenha vivido, exceto Cristo, que não tinha pecado. E a pena do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo levou essa pena de morte por nós em seu próprio corpo. Percebam um pouco mais, Paulo escreve em Romanos 5 e versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais do que termos sido justificados pelo seu sangue, ou termos nossos pecados cobertos pelo seu sangue para que possamos ser perdoados dos pecados, versículo 9, por ele seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Encontramos outra palavra relacionada com esta cobertura ou este perdão, ou seja, reconciliação. O que é que significa reconciliação? Significa resolver uma separação, restaurar a harmonia entre dois indivíduos num conflito. Significa tornar-se unificado, ou uno. E isso leva-nos de volta ao nome deste dia, o dia da expiação. Atone, ou expiação, é apenas uma palavra inglesa antiga que significa tornar-se uno. Quando algumas pessoas estão em desacordo umas com as outras, podem não se falar durante anos a fio, talvez durante décadas.
Mas o objetivo deve ser a reconciliação, a aproximação, a renovação da amizade ou da relação. E quando isso acontece, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para voltarmos a estar em sintonia, ou na mesma página, como por vezes dizemos. Nos relacionamentos, a reconciliação é uma coisa linda. Bem, no domínio espiritual, os nossos pecados separam-nos de Deus, colocam-nos em desacordo e em conflito com Deus. O profeta Isaías deixa isso bem claro. Ele escreveu em Isaías capítulo 59 e versículos 1 e 2. E eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem o seu ouvido pesado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Não é culpa de Deus o facto de estarmos separados dele quando pecamos. Somos nós que estamos a pecar. Mas é por isso que Jesus Cristo veio a esta terra, para viver a sua vida e depois dar a sua vida como um sacrifício. E através desse sacrifício, podemos reconciliar-nos com Deus. Neste caso, entre nós e Deus, não é uma disputa entre iguais. Nós não estamos em igualdade de condições com Deus. Não. Neste caso, quando pecamos, quebramos o seu santo mandamento, violamos as grandes leis do universo que definem o amor e se baseiam na verdade, na bondade e na moralidade. Deus não vai dobrar a lei para atender às nossas necessidades. Precisamos de um Salvador que sacrifique a vida para que possamos nos reconciliar com Deus. E foi exatamente isso que Cristo fez. Sei que a maioria de vós sabe isto. Não vos é estranho, mas o que talvez não tenham ouvido ou lido antes é que o dia da expiação aponta para a morte do vosso Salvador por vós. Tem um significado tremendo para os cristãos de hoje. Repara em Hebreus 10, versículos 19 a 22. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu que é a sua carne, e tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero e em plena certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e os nossos corpos lavados com água pura. O dia da expiação tem a ver com o facto de nos reconciliarmos com Deus para nos podermos aproximar dele em verdadeira adoração e fé. Mas há mais. Levítico 16 descreve em pormenor a cerimônia anual que se realizava todos os anos no dia da expiação no antigo Israel. Nesse dia, o sumo sacerdote trazia 2 cabritos para o altar. De seguida, lançava sortes sobre eles. Em Levítico 16:8, lemos o seguinte: Então Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Lançar sortes era um método antigo de determinar a vontade de Deus. Tomavam uma decisão utilizando um mecanismo que, de outra forma, seria considerado um acaso. Na linguagem moderna de hoje, poderíamos pensar nisso como tirar a sorte, lançar dados ou mesmo atirar uma moeda ao ar. Só que, no caso da tiragem da sorte, não se tratava de puro acaso. Deus estava a orientar o resultado. E isto é descrito em Provérbios 16, versículo 33. A sorte é lançada no regaço, mas todas as suas decisões são do Senhor. Assim foram lançadas sortes e um bode recebeu a sorte do Senhor. Dito de outra forma, Deus identificou o bode que simbolizaria Jesus Cristo. Sabemos disso por causa do que aconteceu com esse bode. Vamos ler em Levítico 16, versículo 9. E Arão trará o bode sobre o qual caiu a sorte do Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado que é pelo povo. Assim fará expiação pelo lugar santo por causa da imundícia dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões por todos os seus pecados. Isso foi claramente uma prefiguração de Jesus Cristo vindo à Terra, vivendo sua vida e sendo sacrificado pelos pecados do mundo. Como é que sabemos isso? Muitas outras escrituras reafirmam essa conexão. Por exemplo, em Êxodo 12:5, lemos que o cordeiro da Páscoa era sem defeito macho de 1 ano, das ovelhas ou das cabras. Jesus Cristo não tinha pecado quando viveu nesta terra. Ele foi o cumprimento perfeito do Cordeiro da Páscoa. De fato, em 1 Coríntios 5, versículo 7, Paulo escreveu: Porque de fato Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. No livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, João declarou Jesus Cristo como o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. O que poderia ser mais claro?
A cerimônia realizada no dia da expiação era profética da morte do nosso Salvador, Jesus Cristo. Cada ano que era observado era um prenúncio da vinda do Messias, e era profético de sua morte por você e por mim. Mas e o outro bode? Bem, vamos ler em Levítico 16, versículo 10. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para ser o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação sobre ele, e deixá-lo-á ir como bode expiatório para o deserto. O outro bode, o bode expiatório, como é chamado em algumas traduções inglesas, também foi identificado por uma das sortes. O que aconteceu com esse bode? Vamos continuar a ler no versículo 20. E acabando ele de expiar o lugar santo, a tenda da congregação e o altar, trará o bode vivo. Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pela mão de um homem idôneo. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma terra desabitada, e ele soltará o bode no deserto. E aquele que soltou o bode expiatório lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água, e depois poderá entrar no acampamento. Então, o que ou quem é que este bode representava? Vamos ao livro do Apocalipse. João viu em visão algo que aconteceria logo após o retorno de Cristo para estabelecer seu reino na terra. Observe em Apocalipse capítulo 20, no versículo 1. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e fechou-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. Vem a ligação? Um bode é morto pelos pecados do mundo. Esse é Jesus Cristo. Mas o outro bode simboliza um poderoso espírito maligno que é realmente responsável pelos pecados do mundo. Esse é Satanás, o demônio. Foi ele quem enganou Eva e fez com que Adão e Eva fossem expulsos do jardim do Éden. E é ele quem tem enganado e corrompido os seres humanos em todas as gerações desde então. Pense nisso. Satanás, o diabo, é muito esperto. Afinal de contas, Apocalipse 12:9 diz que ele enganou o mundo inteiro. E seus métodos são tão enganosos que é necessário que Deus identifique e exponha sua obra maligna. É esse o significado do lançamento da sorte. É Deus quem tem de identificar o bode que deve ser expulso. Por isso, uma das primeiras coisas que Jesus fará quando voltar à terra será capturar esse espírito impuro e enganador e levá-lo para longe, para que não possa mais influenciar a humanidade. Que dia maravilhoso será esse! Lembrem-se, o dia da expiação tem a ver com reconciliação. Trata-se de trazer a humanidade para um estado de harmonia com Deus. E isso só pode acontecer se Satanás, o diabo, que provoca a discórdia, o ódio e a rebelião, for tirado do caminho. E isso abrirá o caminho para 1000 anos de paz e harmonia. Portanto, o dia da expiação é francamente profético. Ele prediz o futuro. E a cada ano, mais e mais cristãos em todo o mundo estão a aguardar este dia sagrado do Novo Testamento. A Igreja Viva de Deus é a patrocinadora do mundo de amanhã. E os membros da Igreja Viva de Deus em todo o mundo guardam este dia. E ao fazê-lo, lembramo-nos do grande plano de salvação de Deus, do amor e do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. E do maravilhoso plano de Deus de um dia em breve remover e banir Satanás, o diabo. Se tiver dúvidas sobre este assunto e quiser saber mais sobre como pode guardar este dia, entre em contato conosco. Temos ministros em todo o mundo que terão todo o gosto em responder a quaisquer perguntas que tenha. Gostaríamos muito de o ouvir. Em Filadélfia, na Pensilvânia, está pendurado um sino muito especial com um enorme significado na história americana. Chama-se Sino da Liberdade e remonta aos dias da Revolução Americana. Mas o que muitas pessoas não se apercebem é que há um versículo bíblico inscrito na lateral do Sino da Liberdade. É de Levítico 25:10, e aqui está o que diz na versão King James.
Proclamai a liberdade em toda a terra a todos os seus habitantes. A intenção original deste estatuto no antigo Israel era que, de 50 em 50 anos, Deus ordenava aquilo a que se chama o jubileu. Nesse quinquênio do ano, as dívidas eram saldadas e as pessoas regressavam às suas casas e propriedades ancestrais. Era um reinício econômico para toda a sociedade. Foi um belo sistema que trouxe a verdadeira liberdade econômica, especialmente para os pobres e os necessitados. O que muitas pessoas também não percebem é que este ano do jubileu foi anunciado no dia da expiação. Reparem em Levítico 25 e no versículo 9. Então farás soar a trombeta do jubileu no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação farei soar a trombeta em toda a vossa terra. Como veem, o dia da expiação tem a ver com liberdade e libertação. Não a liberdade de pecar, mas a liberdade da devastação do pecado. É a liberdade da dor, do sofrimento e da morte que acompanham o pecado. Somos libertados dessa pena através do sangue de Cristo. E seremos libertados dos grilhões de um mundo mantido em cativeiro por Satanás, o diabo, quando os eventos preditos pelo dia da expiação finalmente acontecerem. Que Deus acompanhe esse dia. Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, veja mais do nosso conteúdo ou clique em subscrever para se manter ligado. E se quiser um guia de estudo gratuito relacionado com este tópico, basta clicar no link na descrição. Até a próxima!